O que o tempo deixou para mim é um ciclo de debates que integra as ações do projeto O Último Tango, com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal. Hoje temos a roda O Tempo e a Mulher Negra, com Lídia Garcia, que é uma das pioneiras no ensino de música no Distrito Federal, e a atriz Maria Cristina Silva. E então, vamos para o bate-papo? Lídia Garcia, uma mulher negra, carioca, um pouco ou bastante carioca-andanga, porque vivo nessa cidade há muito tempo. Filha de Isabel Garcia, uma mulher negra, altiva, costureira, talvez até uma estilista, se não fosse o preconceito. E filha de Guido Leandro Garcia, um funcionário da prefeitura, um casal que viveu durante mais de 50 anos, tem um irmão, e essa mulher negra, Lídia Garcia, conviveu no Rio de Janeiro com sua família, com uma família de trabalhadores, e que me deram uma condição, por terem uma profissão, uma condição da coisa principal que existe, que é a educação. Mesmo sendo filha de Isabel Garcia, uma jovem que saía de Caxias, é um bairro do estado do Rio de Janeiro, pegava o trem e ia para o centro do Rio costurar, criada por uma lavadeira e uma costureira, minha mãe teve o dom da costura. Então, ela trabalhou numa grande casa de modas, que é a Casa Canadá, que não existe mais hoje no Rio de Janeiro, que foi ficou um grande acervo, né, de costura. Minha mãe trabalhava lá e, logo, para que eu nascesse, ela teve um companheiro, se casou. Então, eu tive a oportunidade de estudar. Estudei no Rio de Janeiro, me formei em piano clássico no Conservatório Brasileiro de Música, levado por meus pais. Minha mãe, nessas alturas, já tinha um ateliê no Rio de Janeiro, já não estava mais costurando em casa. Teve a oportunidade de ter uma clientela muito boa, uma clientela bastante generosa financeiramente, até porque ela tinha o dom da costura. Então, ela me levou, através das amizades, da conversa, me levou para estudar música. Então, me formei muito cedo. Meu irmão também se formou, não em música, é contador. Me formei muito cedo no Conservatório Brasileiro de Música, fiz 2 especializações e cheguei a trabalhar no Rio de Janeiro. Mas, nesse caminho, né, de me tornar uma jovem e me casar, eu me casei com um homem negro também, um desenhista de arquitetura, que, na época, era um desenhista, mas que visualizava um futuro melhor. E, nessa visualização do futuro melhor, nós já estávamos juntos, nos conhecemos, ele fez o concurso e veio trabalhar com Oscar Niemeyer em Brasília. Logo em seguida, foi me buscar, me casei e vim para Brasília, já com meu diploma de curso superior e especializações, vim para Brasília acompanhando ele. Mas, voltando ainda ao Rio de Janeiro, quando conheci esse jovem, tive a oportunidade de conhecer também o movimento negro, porque eu sou uma militante histórica do movimento negro em Brasília e no Brasil. Então, lá no Rio de Janeiro, nós já começamos essa militância, ainda solteira, né? E logo em seguida ele vem para Brasília, e eu vim logo que pude. E, então, a nossa luta começou desde sempre, porque nós, negros, sempre fomos vistos como pessoas de pouca
de tudo pouco, tudo pouco. Minoria não sabe, só quer saber de samba, só quer saber de bebida e tal, mas não é essa a nossa história. Nossa história é muito, muito mais do que se pensa. E eu vou dizer para vocês, não fomos nós, negros, que inventamos o racismo. Quem tem que cuidar do racismo é quem é racista, a branquitude. Então, nessa jornada de luta, comecei no Rio de Janeiro, começamos, né, no Renascença Clube, minha família é sócia proprietária, um número bem baixo, assim, né, porque foi logo no início, e aqui em Brasília, logo que cheguei, uma cidade ainda em construção, lógico que a gente não começou militância, mas a militância não é só quando a gente vai para a rua levantar a voz ou levantar o braço. A militância é todo dia. A militância é dentro de casa, a militância é quando você passa por situações de preconceito. Então, no início de Brasília, nos primeiros anos, eu vim para cá em 1960, com 22 anos, 21, 22 anos. Ela não começou logo, mas a gente já atuava com a questão cultural, né? Porque quando você tem dentro de você aquela garra, aquela vontade de conquistar o espaço, aos poucos você vai conquistando, por educação, maneira de falar, o que você gosta, o que você discute. Então, logo, um pouco depois, é que a gente começou realmente com o movimento negro no Distrito Federal. Mas, nesse caminho de luta, eu logo fui dar aula na Escola Parque, né, 308 Sul, porque fui convidada pelo que eu tinha de conhecimento na área de educação musical, porque sempre trabalhei em escola pública. Gosto muito de trabalhar com o povo. Então, eu fui para a Escola Parque, fiquei pouco tempo lá. Como meu curso era superior, eu fui convidada para ir para o ensino médio. Nesse caminho de educação, também sofri muitos preconceitos, que a gente vai, naturalmente, conversar sobre isso daqui mais um pouco. Mas o que eu quero dizer, só para finalizar, é que minha casa foi tida como a primeira embaixada africana em Brasília. Mas é isso. Vamos que vamos. Esquindolelê. Boa noite. É o luxo e o poder estar aqui, e principalmente ao lado da nossa rainha, professora Lídia Garcia. Há 40 anos de amizade, essa amizade flui há 40 anos. Eu estou aqui emocionada. Meu nome é Maria Cristina Silva, eu venho da periferia, moradora de Taguatinga, e meus pais, advindo do Nordeste, meu pai veio assumir concurso público, e minha mãe veio com uma máquina de costura, com o sonho de costurar em Brasília e vencer. E todos viraram servidores públicos, estudaram e continuaram no serviço público, hoje já falecidos, e sempre nós morando em periferia. Eu venho de uma família evangélica, sou a mais nova e a primeira a se formar num curso superior na minha família. Então, essa minha trajetória vem de escola pública, periferia, projetos, e nesse trânsito de projetos comunitários, eu encontro, e a professora Lídia, essa conexão nossa vem de projetos comunitários, que ela me encontrou com 14, 15 anos, na periferia de Ceilândia, onde a UNB tinha um trabalho lá de curso de extensão. Diante de toda essa minha trajetória, eu ouvia sempre na minha família e que estudar era ainda o melhor caminho. Estudar e frequentar a igreja. Seriam as duas coisas que eu teria que fazer. E eu, nessa frequentação da igreja, eu tinha muitos sonhos dentro desse ambiente da igreja, participar de cursos de teatro, das coisas de teatro que a igreja oferecia.
Só que a igreja oferecia oficinas, atividades teatrais, onde crianças negras, adolescente negro, nunca tinham uma participação. E na escola, quando eu chego na escola, eu sempre tive essa abertura de participar, de entrar, de fazer esse caminho. Então, eu venho com esse desejo do teatro, da minha infância. E localizo, com essa conexão com a professora Lídia, eu me encontro. Porque quando a professora Lídia chega num ambiente, com suas roupas, com esse seu estilo, é um encantamento. Eu falo que eu fiquei encantada por esse estilo de professora Lídia, que era muito... A minha família não tinha esse estilo. Meus pais sempre falavam sobre as coisas de negro e para a gente ficar quieto, sempre muito quieto, muito silencioso diante de qualquer situação. Só que eu não via pela brecha da porta, eu sempre abria a porta e ia. Então, dentro desses projetos que eu fui buscar, eu me encontro nesses projetos de uma formação. Então, eu ouço a minha família, eu ouço o que vinha de professora Lídia e sigo nessa trilha da educação e das artes. Quando eu chego nas artes, eu encontro barreiras, porque curso de teatro em Brasília, há 25 anos, era a UNB e Faculdade do Sina de Moraes, com preço altíssimo. E eu falei, meu Deus, não dá. Eu, casada, com uma filha pequena, eu falei, ixi, agora não é hora. Volto para Taguatinga e uma hora vai ser a minha vez. E nessa, vou trabalhar primeiro, ganhar dinheiro, para depois vir para a Faculdade do Sina e criar a minha filha, porque até então você tem uma série de coisas para cuidar. E, nesse interim, a Faculdade do Sina faz um vestibular, onde tem uma promoção, um valor. Eu falei, essa agora é minha vez. E sempre com esse olhar. Eu sou garota, mulher preta, morando na periferia. Vou estudar à noite, trabalhar o dia inteiro, vir para cá à noite, como que eu vou voltar para casa? Então, sempre mais nessa opção, e, às vezes, com esse sonho. E esse sonho é botar o tênis no pé e agir. Não é colocar o travesseiro aqui, dormir e ficar sonhando. E a professora Lídia sempre me ensinou a agir. Temos que ir, temos que mostrar. Venha, mostre aqui, vamos mostrar o nosso rosto, vamos mostrar o nosso corpo, vamos mostrar o nosso cabelo. Quando ela traz isso, com os 16, 17 anos, ela inicia o FLAC, Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, o primeiro FLAC, e ela vem, você vai trabalhar na monitoria com o pessoal do Olodum. E eu falei, meu Deus, eu posso. Então, eu me desloco de Taguatinga e venho trabalhar num festival latino-americano. Evidentemente que na minha casa eu não podia falar. Estou numa atividade. Então, eu sempre omitia isso dentro de casa, porque era uma atividade, né, meio que difícil para uma família de evangélicos, tal, que só me via, você vai estudar e depois você vai trabalhar. Universidade agora, não. Depois a gente pensa nisso. E quando a professora Lídia me convida, eu começo a vislumbrar que essa universidade eu posso. Quando eu vejo o grupo de teatro Olodum, quando eu vejo o grupo Ileaê nesse trabalho do FLAC, onde eu fiquei na monitoria, olha que cargo altíssimo, e recebendo por isso, eu falo, eu posso, eu posso. A professora Lídia me trouxe porque ela confia em mim. E ela me põe para pisar nessa universidade, trabalhar e ganhar um dinheiro. Nesse período eu recebi por esse trabalho, foi uma das primeiras coisas que eu fiz na vida, e recebi pelo trabalho artístico, e me fortalece. E eu falei, não dá para ficar dormindo muito tempo. Não dá. E, com essa trajetória, eu busco o estudo, eu busco os caminhos, que é importante, porque quando eu me vejo que desse lado de cá, da academia, desse lado de cá, não tinha mulheres pretas, eu não posso ficar só na pergunta, eu posso ficar também nas respostas, eu também posso ir para lá. Eu não vou ficar perguntando por que não tem. Eu também posso. E quem me mostra isso é uma mulher preta, nos anos 80 para 90, que ela me fala isso. Então, quando eu vejo hoje outras mulheres aqui desse lado, claro, precisamos fortalecer mais, eu considero que
Professora Lídia, com seu cachixi, com suas músicas e com a sua voz, ela me traz para esse poder. Eu chamo isso de preta poder. Ela me empodera. E se ela me empodera, uma passagem de Taguatinga para cá, de metrô, de ônibus, fica barata e fica mais fácil. Então, eu tenho, sim, muito a agradecer, professora Lídia, de tudo, e a minha trajetória não tem como eu dizer que, não tem como eu omitir que a professora Lídia tem uma grande influência, e terá para o resto da minha vida, com as minhas filhas, com os meus netos. Hoje eu sou vó, e a avó que eu apresento também é professora Lídia, então, essa é uma trajetória. E eu decidi não ficar só perguntando do lado de lá na periferia. Por quê? Por quê? Por quê? Eu decidi também ser a resposta. Essa é a resposta que a gente dá, vindo para o lado de cá, aproveitando e lendo sobre editais, sobre o que tem nesse governo, o que não tem, a gente também manda lá, a gente também começa a dizer o que não tem. Então, a gente vira também, além das perguntas, vira a resposta. E hoje eu estudo num doutorado de simulação clínica realística, onde eu trabalho na casa como atriz paciente simulada, com a Nath Maia, que é a empresa dela. Então, eu faço esse papel aqui de atuação, e é a minha pesquisa também no doutorado na Universidade Estadual de Santa Catarina. E eu passo também, vindo do mestrado pela Universidade de Brasília, que falei sobre a minha prática na sala de aula com teatro, onde uma mulher preta também trabalha com adolescentes negros periféricos, e que eu mostro sempre que a minha trajetória, fácil ou difícil, eu mostro que ela pode acontecer, ela é verdadeira. Agradecida, é um pouquinho que nós temos, que eu posso falar. Obrigada. Tudo isso foi uma conquista do movimento negro, entendeu? Demorou muito, mas nós, quando nos organizamos com o movimento negro, no Brasil todo, principalmente São Paulo, Maranhão, Bahia, Brasília também tem uma parcela grande, porque aqui é a capital. Então, foi uma luta do movimento negro para que, e da Zezé Mota, junto com a gente também, quando ela fundou o CIDAN, né, que era uma ONG onde ela começou a catalogar mulheres e homens negros, né, para que pudessem ter acesso, nós também começamos, como movimento, como luta política, a colocar a nossa dignidade, o nosso preparo, a nossa formação, para que nós estivéssemos também dentro. Eu não nasci ativista, eu me fiz ativista. Não é? Quando eu não nasci ativista, eu era apenas uma menina, uma jovem, né? Como tantas outras, né? Algumas na periferia, outras mais na capital e tudo. Eu não nasci ativista. Mas, quando você está na escola, mesmo ainda, acho que eu tinha uns 13 ou 14 anos, estudava num colégio, não era particular, eu sofria preconceito também. Na hora de eleger qual era a mais bonitinha da sala, para mim, eles diziam, a orelha da Lídia é pequenininha, bonitinha a orelha dela, vamos botar aqui, a orelha da Lídia. Mas o cabelo era da outra, a perna era da outra, o sorriso era da outra. Então, isso tudo você começa a aflorar em você. E, em casa, minha mãe sempre dizia, estudem, estudem, estudem. No conservatório de música, eu era bem olhada, porque eu me vestia bem, minha mãe era modista. O conservatório de música não tinha uniforme, não é? Eu passava 3 tardes no conservatório, porque, para você se formar em música, você estuda muitas matérias. Harmonia, harmonia, pedagogia, transporte e acompanhamento, canto coral, história da música e harmonia, são 3 ou 4 anos. Você passa 3 tardes lá. Então, eu não tinha... Vem ela, vem a menina, aí a filha da costura. Mas aí minha mãe já era Madame Garcia. Aí não era mais a costureira. Ateliê de Madame Garcia. Madame Garcia, quando passava no Rio de Janeiro, ela tinha um ateliê no Edifício Carioca, no centro do Rio, os jornaleiros italianos gritavam, vem ela, madame, chegou agora o
o Burda, chegou l'Art de la Mode, chegou não sei o quê, só os figurinos. Minha mãe não falava uma palavra de francês, mas ela cortava, pegava uma tesoura, fazia qualquer modelo. Então, o ativismo começa quando você vai se amadurecendo, começa a se juntar a outros jovens, você começa a sua luta. Então, hoje, quando você vê uma mulher negra, um homem negro nas novelas, é porque nós, militantes, fizemos isso. Nós lutamos para que os livros didáticos fossem verdadeiros. Chega da mulher, tanto negra quanto branca, o avental todo sujo de ovo. Não, a mulher tem que ter o seu lugar digno, não é? De mãe, de dona da casa, de profissional. Então, o movimento negro é uma luta que faz com que, até hoje, nós estejamos discriminados, mas estamos trabalhando e lutando para o melhor dia. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Black is beautiful. Seguindo a linha da pergunta, eu digo que eu venho de uma escola pública que não falava sobre negros em nenhuma posição, a não ser de escravizados. Quando eu chego na faculdade, que eu estudo teatro, que eu fui estudar teatro, nas bibliografias não tinha teatro negro. Então, os grupos de teatro de Brasília, nos anos 90, não tinha papéis para as pessoas negras. É tanto que eu nunca entrei em nenhum grupo de teatro, eu nunca participei de nenhuma cena teatral nessa cidade, mas eu estava na plateia. Eu era espectadora, porque eu estava na plateia com um olhar de atriz. E sempre o que eu assistia, dizia, isso não é. Então, eu busquei a licenciatura porque seria um caminho mais fácil de formação, emprego imediato, concurso público, que eu fui estudar para ser concursada, porque, quando você está na periferia, o sonho de palco o tempo todo, ele se desmonta. Quando você chega na capital e você vê que não estão estudando sobre você, sobre o seu povo. Você não acha bibliografias. Eu vim achar agora no doutorado e, quiçá, alguma coisa no mestrado, porque eu tive mestres, orientadores, que me trouxeram essas bibliografias, mas eu não era escolhida, assim como não era escolhida, com 13, 14 anos, nos eventos da igrejas religiosos, porque não tinha papel para mim. E aí eu busco a licenciatura, e estou muito feliz enquanto professora, e busco escrever enquanto paciente simulada, porque eu descubro na simulação clínica realística que nós somos as mulheres que estamos na fila do SUS, e essas mulheres, atrizes negras, que também podem estar também na simulação clínica realística com esses estudantes de medicina, porque, assim, quando eles se deparam com uma atriz negra dentro de um consultório simulado, num laboratório, é importante ele já saber o que ele vai encontrar do lado de fora, depois dessa universidade. Então, nós viemos com esse trabalho, que eu penso que o palco poderia explorar mais a questão das mulheres, as belas mulheres negras que nós temos nesse Brasil afora, e está pouco ainda fomentado. Então, eu não consegui ver, eu vejo bibliografias negras agora, no doutorado, porque eu ainda estou esmiuçando muito, mas ainda tem muitas coisas escondidas, muitas coisas ainda que ainda estão, assim, de uma forma difícil da gente encontrar. Mas eu vou achar, porque eu quero que alguém leia o meu trabalho e diga que bom que ela pesquisou sobre isso. Então, as mulheres negras na cena e na simulação clínica realística será um trabalho que estarei lançando em breve, porque é com muita luta, é uma pesquisa muito rebuscada, e a partir da minha prática, porque eu aqui, nessa casa, eu também pratico essa atividade, porque eu também sou usuária do SUS e atriz. Então, ainda é muito difícil localizar esses escritos. Por isso que eu me propus a escrever, perguntar e responder sobre essa atividade de mulheres negras na cena teatral. Olha, eu tenho 86 anos, agora.
Eu convivia com meu pai e minha mãe, convivíamos com os parentes, não é? Porque hoje tem tudo, tem McDonald's, tem não sei o quê, você vai para lá, vai para cá, quem pode, né? E mesmo quem não pode, também arranja um jeitinho e vai ou para lá ou para cá e tal. E aí eu convivia com meus pais e minha mãe e convivia com meus parentes, que eram todos negros, não é? Depois eu comecei a conviver com uma outra comunidade, porque como minha mãe foi uma grande estilista, a minha mãe fazia noivas, a minha mãe fazia roupas de festa, de casamento, e eu convivia, eu via o outro lado também da sociedade, né? Eu sabia que não era só Lídia, a família, minha tia, meu tio, minha comadre, eu via isso. Então, eu tive esse olhar. Mas o preconceito, o racismo, ele está em todo que é lugar. O racismo, ele é muito sutil, ele é muito sutil. Às vezes, na própria escola, um empurrãozinho do colega, um sentar, eu vou sentar primeiro que você, faz esse racismo. E eu tenho até hoje amigas que falam, gente, eu só me descobri negra. Ela sabia que ela era negra, porque ela se via no espelho, com 20 anos. Não, ela só se descobriu que ela tinha que fazer alguma coisa com 20 anos, com 30 anos. E nós também temos companheiros que não querem saber da discussão do problema racial. Nós temos muitas pessoas, tanto mais abastados como menos, as pessoas não querem saber. E, às vezes, até eu já ouvi dizer assim, por que você não luta pelo japonês? Eu falei, minha filha, você é negra. Você acha que eu vou lutar pelo japonês? Eu tenho que lutar pela minha raça. O problema nosso é muito sério. Agora, na minha família, na minha casa, minha filha mais velha está aqui, Quênia, a primeira Quênia do Brasil, porque quando nós tivemos os primeiros filhos, nós escolhemos colocar nomes africanos nos filhos, porque em 1960 foi a independência de vários países na África. Como nós estudávamos, principalmente o William, ele lia muito, ele era analfabeto em 3 línguas, mas falava o inglês, falava o italiano, falava o espanhol e o português. Ele estudava muito, desde o Rio de Janeiro, quando nós estávamos no Renascença Clube, que a gente se juntou com um grupo de jovens, e, naquela época, fundamos Grupo dos Palmares. Quem, em 1958, negro, falava em Palmares? Só os escritores, Décio Freitas, não sei quem, papapá. Então, nossa militância em casa, nosso ativismo, começou quando nasceu a primeira filha, Quênia. Depois veio a outra, Mali, que não está mais aqui, já foi recentemente. A ela eu dedico minha palavra, minha filha, que foi para o Orum. Depois, né, teve Luena, depois tive gêmeos. Então, a gente, aqui em Brasília, em 1960, 61, 62, não tinha revista, não tinha nada, não tinha televisão, a gente botava o espelho e falava, você é negro, sua mãe é negro, seu pai é negro, você é linda. Já preparamos, nós, ativistas, e nós, famílias negras, temos que preparar os nossos descendentes para que eles assumam a sua negritude, assumam a sua luta, assumam nossos passos vêm de longe. Então, esse ativismo e essa... Desculpa, estou emocionada. Vou passar a palavra. Seguindo a questão sobre o cansaço, eu penso que não dá, não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Então, se eu não achava bibliografias de mulheres negras na cena teatral, eu vou escrever sobre a minha. E quem vier depois vai ler sobre o que eu passei. Então, eu não vou ficar em casa questionando ou atirando palavras ao vento. Eu vou escrever. E eu tenho a nossa mestra, a professora Lídia Garcia, que sempre me conduziu para isso, mobilizou, porque ela não pegou e não ficou me puxando, ela me mobilizou, porque quando eu ia para casa e via ela toda maravilhosa, eu falava, ai, meu Deus, eu ainda chego nesse nível.
E eu, adolescente, 14, 15, 16 anos, ela conversando com um bando de teatro Olodum aqui em Brasília, e eu lá do lado. Então, essa inspiração é vida. E por que eu vou ficar com isso guardado nas minhas gavetas? Eu vou escrever e vai para o mundo. Então, quando eu entro, venho fazer um mestrado e um doutorado, eu não venho pelo diploma, eu venho para virar bibliografia. E é assim que a gente desmonta essa falácia. A gente desmonta essas pessoas que estão falando e jogam para o mundo. Então, eu venho para o outro lado para que esse lado acadêmico fortalecer essas bibliografias, fortalecer a atuação do paciente simulado, fortalecer o ator e atriz negra nesse país, em vários ambientes. Então, eu só vou escrever sobre isso, mas dá vontade de escrever sobre um bando de coisa. Então, ainda tem muita coisa nesses 50 a mais, que eu já cheguei nos 55, e daqui para diante eu não vou sucumbir. É essa a minha frase. Saúde. Saúde. A questão da saúde. Se a mulher não está com saúde, como ela vai produzir? Como ela vai trabalhar? A violência obstétrica. Esse é um caso que estamos discutindo, tem muitas mulheres ligadas à questão da saúde, à questão do direito, que estão... A violência, o feminicídio e a educação. Porque se ela não está preparada, não é com diploma, não, se ela não está preparada educacionalmente, como ela vai vencer essas barreiras? Então, eu coloco aqui a questão da saúde, porque com saúde, todo tipo de saúde, saúde mental, saúde física, ela não pode produzir. Isso. Eu comungo do que a professora Lídia diz, que é fundamental. Quando eu trabalho em comunidades e verifico que a questão fundamental é esse acesso à saúde. E acesso potencializar esses programas, porque quando eu tenho um programa que atende durante a semana, faz um serviço de saúde em uma comunidade, e as mulheres não estão na comunidade porque elas saem de madrugada, esse serviço ele vai atender a quem? Essas mulheres, o trabalho, normalmente trabalhos informais, e que nesse dia não pode se faltar, e no trabalho formal, pior ainda, como ela vai ter o acesso a esse tipo de frequentar, numa semana, em uma programação dessa atividade na sua comunidade. Então, e às vezes não fica nem sabendo. Então, quando a mulher também não estuda, ela chega tarde da noite na sua comunidade, e aqui as periferias de Brasília não é muito diferente das favelas. Elas são distantes, então a mulher que sai 5 horas da manhã, ela chega depois 8, 9 da noite, e com seus filhos. Então, potencialmente, ganhar dinheiro para manter a sua casa ainda é o melhor negócio. Por quê? Porque como que eu vou estudar à noite? Os nossos cursos de EJA estão quase fechando, porque nós não temos uma população noturna. Essa população ela não chega na escola. E se nós colocamos no sistema EAD, EJATEC, não sei o quê, as pessoas também não têm esse sistema. Então, essa questão da educação e acesso à saúde, ela fica num ponto primordial. E ela depende desse trabalho, ela depende desse dinheiro. Por que eu vou procurar o posto de saúde? Só vou mesmo no último caso, como a gente ouve várias vezes. E quando eu vejo os scripts que eu pego, é muito igual. Só vai em último caso, em última situação. Por quê? O posto de saúde, no sábado e no domingo, ele está fechado. A escola onde tem, talvez, uma quadra de esporte para um adolescente, para uma menina, para uma atividade, estão fechados. Então, estão fechados naquele momento que a população está em casa. Então, muitas vezes, os programas não estão ouvindo a comunidade. E aí eu vejo que o envelhecer
já está dizendo, é não ser. Ele, às vezes, envelhecer para quem? Quem pode envelhecer? Quem chega com uma certa idade, com saúde? Então, às vezes, eu verifico mulheres que normalmente elas estão em reunião de escola e que elas se mostram, eu tenho 35 anos, 4 filhos, e você imagina, meu Deus, como chegou nessa idade, e a aparência física, às vezes, é de 50, e de 60, e mais. Aparência física, pessoas judiadas, porque o acesso ainda não está, ainda não fortalece, ainda não estão ouvindo essas mulheres de que forma melhor pode ser cuidada, de que forma elas podem, o acesso a essa escola, de que forma melhor essa comunidade pode ser acesso. Então, faz, às vezes, um projeto geral, né? O que deu certo em uma generaliza para todas as comunidades. Então, realmente, o apelo aqui é que a educação e a saúde, ela é ponto fundamental para um envelhecer e ser, não envelhecer e não ser. Enquanto houver racismo, gente, nós, negras, nós estamos na luta. Tanto faz ser mais clarinha, como mais escurinha, com mais retinta, não existe. Existe uma luta contra o preconceito. Eu tenho um grupo que se chama Coletivo de Mulheres Negras, que nós começamos na pandemia, e eu com 11 mulheres negras, para mim, lá tem mais clarinha, menos clarinha, somos mulheres negras. Nós fazemos uma atuação no setor de chácara Lúcio Costa desde a pandemia. Nós começamos com 20 famílias, eu vou passar rapidinho só para chegar lá. Começamos com 20 mulheres, 20 famílias, atendendo 20 famílias, com 20 cestas básicas. Hoje nós damos 120 cestas básicas. Mas, nesse setor de chácaras, quem está atuando lá? As mulheres negras. Ali, para mim, tanto faz ser Dona Lourdes, que é retinta, como Dona Maria Joana, que é pele clara, sabe? Ali é tudo ali é mulher, para começar. As mulheres negras que estão levando lá. E, dentro dessas mulheres negras, que é o coletivo, tem assim, tem assim, tem assim, tem um cabelo de trança, tem sem trança. Então, essa questão é uma questão do racismo. Nós não queremos essa seleção, não. Nós, ativistas, não queremos essa seleção, não. Isso é coisa do branco. Isso é coisa do branco. E a mulher tem todo o direito. Se ela quiser fazer trança, ela faz. Se ela quiser fazer escova, ela faz. Se ela quiser andar com cabelo encaracolado, ela faz. Nós, mulheres negras, não nos envolvemos com o que a outra quer fazer do seu corpo. Nós temos que ter muito cuidado. Esse racismo é que está fazendo essa divisão, que está fazendo essas guerras, que está fazendo essas inimizades. Negro é negro. Negócio de rosa, bombom, chocolate, azul celeste, sei lá o quê, para nós não dá. Exatamente. Quando eu penso nessa escala do racismo, não tem escala. O racismo é racismo. E ele mata, ele oprime, ele exclui, ele adoece. E eu fico assim, só um parênteses, nunca somos confundidas como profissões superiores ou como uma classe superior. Ninguém nunca me confunde como uma doutora. Ninguém nunca me confunde como uma grande artista. Ninguém nunca me confunde como uma jornalista. Quem nunca me confunde porque você mora... você mora onde? Mora no Gama? Não moro no Gama. Eu moro no Asa Sul. Aí eu pergunto, e você mora onde? Normalmente é uma pessoa branca que pergunta. Você mora no Gama? Eu digo, não. Você mora onde? É por aí. O racismo é esse. Exatamente. Então, nesse formato, nunca me confundem com uma professora de curso superior,
que atuo na simulação clínica e que trabalho na Universidade de Brasília no curso de teatro EAD, ninguém nunca me confunde. Sempre me perguntam sobre outras categorias de profissão. Então, isso é o racismo. E se realmente aí você... Que bom que tem legislação, avançamos. Que em outros momentos, muitas foram chorar, muitas foram se matar, muitas deixaram de sair de casa, mas nós não deixamos de sair de casa. Nós estamos aqui e, por iniciativas iguais a essa, as coisas se movimentam, evoluem, porque nós não vamos ficar escondidas. Não é isso, professora Lídia? Tire seu racismo do caminho, que eu quero passar com a minha cor. E o racismo, quando não adoece, ele mata. Tenho dificuldade de falar sobre isso, porque eu não cometo racismo. Então, eu acredito que talvez a branquitude poderia falar sobre quais os níveis que ela faz. Então, eu tenho dificuldade de falar sobre esse tema, e aí eu não consigo descrever sobre isso, até porque eu não leio sobre isso. Eu leio hoje Mulheres Pretas, eu leio Cristiane Sobral, eu leio Carla Cortirene, eu leio sobre a professora Lídia Garcias, Conceição Evaristo. Eu leio sobre essas potências. E que, se eu for ficar lendo a literatura branca, da branquitude, que na minha infância, adolescência e até no curso superior de licenciatura, eu li branquitudes. E eu passei a não ler mais branquitudes. Eu leio agora sobre mulheres pretas e como elas estão fortalecendo outras mulheres pretas.